Bom, senhor presidente, eu quero inicialmente saudar o nosso convidado, a nossa testemunha, o senhor Nelson Williams. Quero dizer a Vossa Excelência que tenho tido uma preocupação aqui nessa casa desde o primeiro momento, e tenho falado para meus pares, que nós não podemos fazer pré-julgamentos, não podemos enxovalhar honra alheia. E é evidente que as falas daqueles que nos antecederam parece que mudam de acordo com a conveniência, mas principalmente repete uma narrativa até a exaustão. Tratar as pessoas com civilidade, tratar as pessoas com respeito, não é apanágio, nem é uma questão específica para um ou para outro. É uma obrigação de todos nós. Tá? Eu ouvi o senhor Nelson Williams. Primeiro quero prestar minhas condolências à morte do seu pai. Certamente todos nós temos esse mesmo sentimento. E uma das indagações que ele faz a si mesmo de forma retórica, né? Por que eu estou no meio dessa confusão se eu nada tenho com a questão do INSS? Bom, senhor Nelson, o senhor está porque há movimentações financeiras entre o senhor e o senhor Camizotti e as empresas que ele tem ou as associações que ele detém o controle. Como o senhor já deixou claro que não vai entrar no mérito para não se autoincriminar, eu farei como o nosso eminente deputado Paulo Pimenta, né? Então vamos colocar aqui a nossa tese. A nossa tese não é uma tese, é uma realidade. Eu pediria que fosse colocado na tela, e os senhores prestassem atenção, a primeira projeção. A gente tem falado de AMBEC. A AMBEC, que foi de fato formatada em meados de 21, ela em maio de 22 tinha 1.611.000 de arrecadação. Em dezembro, 1.858.000. Em dezembro de 23 foi para 21 milhões por mês. Ao que me consta, dezembro de 23 era o governo do presidente Lula. A gente escutou aqui, e aí é evidente que a fiscalização e os controles são do governo que está, nesse momento, atuando. Coloque a seguinte, por gentileza. Uma situação assim muito clara para mim, nós ouvimos aqui no começo da sessão, eu vou relembrar aos senhores, nós ouvimos aqui que deveríamos, como comissão, propor mecanismo para evitar a continuidade desta fraude. E eu fiz aqui uma fala, dizendo, olha, o primeiro é o que já foi votado na Câmara, impedir de uma vez por todas o desconto associativo na folha. Conclamamos aqui o PT, o governo, a se irmanar à oposição e juntos pedimos ao Senado para priorizar o processo. Por favor. Por favor, gente. Eu pediria a reposição de 1 minuto, eu estou perdendo aqui meu raciocínio, presidente. 1 minuto para o senador Rogério Marinho. Agradeço. Então, o que é que nós ouvimos aqui? Não, o PT é favorável, mas nós vamos ver a melhor momento. O PT defende os associados. Vamos lá. Lula reúne ministros e líderes para discutir CPMI do INSS. Planalto e base governista no Congresso divergem sobre o CPMI do INSS. Está aqui, ó. Só o único membro do governo assinou, foi o senador Contarato, e aí ele tem que fazer justiça. O governo trabalhou fortemente contra a investigação. O ministro Volner, que é o atual ministro da Previdência, projeto que acaba com contribuições vai sepultar o movimento sindical no Brasil, diz ministro da Previdência. Por favor. Vai asfixiar associações idôneas, diz ministro da Previdência, sobre fim de descontos associativos. Está aqui, ó. Há uma diferença muito grande entre a retórica e a materialização. PT recua em tentativa de manter descontos associativos. Por ocasião da votação deste projeto de lei na Câmara dos Deputados, foi apresentada uma emenda pelo conjunto de partidos que apoiam o governo, PT, PCdoB, PDT, PSOL, Rede e PV, para continuar o desconto associativo. Está aqui, ó. Agora, recentemente, eles não querem acabar com a fraude. Eles não querem proteger o trabalhador. Eles não querem proteger o aposentado, porque da mesma maneira que fazem assim com o desconto associativo, fazem com a contribuição assistencial e faziam com o imposto sindical obrigatório, que é o tripé que sustenta o que nós chamamos comumente de república sindical, que se locupleta com o trabalho alheio. Lula disse que se reúne todo ano com a CONTAG, que é investigado pela Polícia Federal.
Acusado de fraude do INSS, CONTAG ganha de Lula 2 assentos no Conselho, após a acusação da fraude. É o prêmio pela fraude. INSS, a AGU excluiu o sindicato do irmão de Lula do bloqueio de recursos. Bendita hora, eminente presidente e relator, que na instalação da CPMI os senhores foram escolhidos como representantes, como presidente e relator. Porque agora a AGU que só estava investigando 10 ou 11 entidades, a CGU abriu o leque para as 38 ou 37 entidades que estavam surpreendentemente do lado de fora. E a INSS dispensou a exigência de biometria para o sindicato do irmão de Lula. Está aqui, ó. Eu queria agora que vocês prestassem atenção a um único aspecto aí. Explodiu. Olha a narrativa que aqui é importante que a gente seja pedagógico, porque as pessoas precisam entender que o governo todo dia vem com a mesma narrativa para saturar. Para as pessoas, a mentira repetida muitas vezes se torna verdadeira. Em janeiro de 2019, está ali, ó, dados do próprio INSS, obtidos por LAI, nós tínhamos 2.778.896 associados. Dezembro de 2022, último mês do governo do presidente Bolsonaro, 2.706.880. Houve uma redução de 70 mil associados no período de 4 anos. Dá para ver aqui, o pessoal do governo está conseguindo ver eu não sei se está... Eu vou deixar aqui à disposição para vocês ficarem com o dado. Dezembro de 24, 7.491.000, aumentou 5 milhões de associados em apenas 2 anos. 2 anos e um quebradinho. 2 anos, exatamente. Vamos pegar uma linha do tempo para a gente entender esse processo. Porque começou no governo Bolsonaro. Você sabe quando é que começou isso, gente? A linha do tempo, por favor. Isso começa em 1994. E quem é a avó da corrupção? A ACT entre a CONTAG e o INSS. Que historicamente, por ter poder cartorário, sempre teve a condição de influir nos descontos associativos, porque quem ia pedir uma certidão para se aposentar precisava do sindicato rural filiado à CONTAG. Depois, vamos agora para 2019. Você sabe qual foi o único governo, em 30 anos, eu estou falando marco temporal de 94, que propôs revalidação de cadastro? O governo do presidente Bolsonaro, mas nenhum outro, com a MP 871. Além disso, quando chegamos, pedagogicamente, em torno de julho de 2019, 4 entidades foram descredenciadas por descontos associativos irregulares. Você sabe qual foi o único governo que fez isso? Desafio a fazer a procura aqui. Foi o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse homem honesto que está sendo perseguido porque é alguém que ousou desafiar o sistema. Quando nós chegamos em 20, uma medida provisória, e aí eu chamo a atenção dos senhores, vamos lá de forma pedagógica, a escolinha do professor Rogério aqui. Em fevereiro de 2020, decreto 10.410, onde se define que a revalidação se dará a cada 3 anos e que os benefícios nascem bloqueados. Quem foi que fez isso? O governo do presidente Bolsonaro. Era a primeira vez em 30 anos. Em seguida, eu vou até adiantar, instrução normativa número 110, que determina expressamente que para chegar ao INSS qualquer desconto, é necessário que haja validação da diretoria de benefício e que os ACTs têm que ter termos de adesão e autorização iniciativa número 110. Seguida, eu vou até adiantar, instrução normativa número 110, que determina expressamente que para chegar ao INSS qualquer desconto, é necessário que haja validação da diretoria de benefício e que os ACTs tem que ter termos de adesão e autorização e avaliação periódica de reclamação. Nesse ano de 2020, mais 5 entidades foram descredenciadas. Quem foi o único governo que fez isso? Vamos repetir comigo, do presidente Jair Messias Bolsonaro. E vejam, na época tinha 40 mil reclamações por ano para um total de 2.700.000 associados. Veja qual é o percentual em termos de proporcionalidade.
Chegamos em março de 2021. Através de uma série de ações da esquerda, de deputados do PT, do PCdoB, e o que eu estou dizendo está nos anais do Congresso, com as emendas que foram apresentadas e os discursos que foram proferidos por ocasião da discussão da MP 219 e das medidas provisórias subsequentes, há uma prorrogação por mais um ano. Lembrem-se que há uma instrução normativa que determina a validação e há um decreto vigente. E esse decreto é convalidado em novembro de 2022, com a instrução normativa número 128, que mantém novamente essa revalidação. Eu peço a Vossa Excelência que acresça os 5 minutos do tempo de lida, que pode ser pedido a qualquer momento, só para concluir aqui. Eu quero lembrar aos senhores que a lei obriga a sociedade. As instruções normativas e decretos obrigam a autarquia. Então, nem a instrução normativa, nem o decreto foram impugnados. E tanto é verdade que os descontos em bloco não poderiam ser feitos, nem tampouco a questão de se afastar a biometria e a necessidade de se entregar ao INSS antes de passar para o DataPrev, para a conferência. Aí começa a área vermelha. Vermelha não é do PT, não. Vermelha é porque está tudo em perigo. Fevereiro de 23, o ministro que assume faz uma intervenção no INSS. E ele falou o tempo todo aqui de autonomia, só quem não pode falar de autonomia da autarquia é o ministro Carlos Lupe. Porque ele fez uma intervenção no INSS que não se tem registro desses 30 anos. Ele determinou, através de um decreto, que todas as nomeações, e eu estou falando todas, do porteiro e da telefonista até o diretor de benefícios, passavam pelo ministro da Previdência. E todos os contratos acima de R$1 milhão. Depois, a CONTAG pediu desbloqueio em lote. Você sabe por que não foi possível, em março de 2023, fazer o desbloqueio em lote? Vamos lá, para a escolinha do senador Rogério Marinho. Porque o decreto do presidente Bolsonaro impedia. E o próprio setor de benefício do INSS não permitiu o desconto em lote para a CONTAG. Em agosto, há uma remoção do envio de termo de adesão e autorização de desconto das novas ACTs. E aí a gente vê o seguinte: a obrigação de passar pelo INSS acabou. Os novos ACTs agora podem mandar direto para a DataPrev. Em setembro, o senhor Vigílio Oliveira foi indicado para ser procurador-chefe do INSS, ultrapassando um parecer contrário da própria AGU, que foi superado pelo ministro Jorge Messias, provavelmente. Ato contínuo, o senhor Vigílio autoriza o que havia sido negado, o desbloqueio em lote pela CONTAG, que tinha sido negado em março de 2023. Afrouxamento, está aqui os afrouxamentos. Primeiro, os ACTs passaram a ser celebrados sem a necessidade de se passar pelo INSS. Depois, se retira a questão do bloqueio dos lotes. E quando chegamos ao final do ano de 23, houve o dobro ou triplo do que aconteceu em 22. Em março de 24, a IN 162, que foi colocada aqui como a redentora, retira a conferência de documentos, se afrouxa mais um item. Em seguida, revoga a revalidação trienal, esquece o decreto vigente, porque a instrução normativa não revoga o decreto. Depois, impede sanção para entidades que têm uma reclamação menor do que 5% do número de associados. Você imagina a CONTAG ter 1,5 milhão, você tem que ter 70 mil reclamações para você se debruçar sobre o termo. Em maio, o Ministério Público Federal solicita à Justiça a suspensão de todos os ACTs por fraudes e omissões do INSS. O juiz indeferiu a liminar. Em junho, a biometria foi ultrapassada, mais um afrouxamento de controle no governo do Lula. Em junho, para o Sindinaps, para a Mar Brasil, para a Masterprev, mesmo com a negativa da DataPrev quanto a esse procedimento. Em julho, o acórdão 1115 do TCU determina bloqueio de todos os benefícios, a biometria para no desconto e revalidação para todas as concessões. Sabe o que o INSS fez? Recorreu do acordo do TCU para não cumprir as questões dos controles. Em julho e agosto, o relatório de autoria do INSS CGU reforça um ponto do TCU e registra desbloqueio em lote a favor da CONTAG. A CONTAG de novo, olha como a CONTAG é recorrente. Em setembro, a DataPrev apresenta a solução da biometria, mas recebe ordem para manter o antigo sistema. A solução não foi descontinuada em março de 25. O atual presidente da DataPrev afirma em reportagem à Folha de São Paulo que ele foi orientado a não implantar a biometria. Em dezembro, nós chegamos a 3,3 bilhões de reais.
mais do que o dobro de 2023 e 323% superior a 2022. Aí o governo disse, nosso governo investiga. Não é verdade. Quem investigou foi a Polícia Federal, provocado pelo Metrópole. Aliás, nós tivemos aqui uma reunião com o delegado. Ele mostrou o inquérito. E o caput do inquérito fala, abrimos a investigação em função de investigação do Metrópole. Reclamação do Metrópole. Não foi porque o Lula mandou, não. Pelo contrário, o governo fez o vírus de mercador. O ministro fez o vírus de mercador, ninguém ouviu nada. Nós tínhamos 1.570.000 reclamações no final de 24, contra 40.000 em 2019. Com as 40.000, 4 entidades foram fechadas. Com 1.530.000, o governo do presidente Lula não fez nada. Mas nós escutamos aqui uma narrativa recorrente. A narrativa é, quem investigou o problema fomos nós. Não é verdade. Se iniciou na época do governo Bolsonaro. Não é verdade. Houve uma explosão na época do governo Bolsonaro. Não é verdade. E as mentiras são tão repetidas, tão recorrentes, que eu preferi aproveitar o meu tempo aqui para rebatê-las, para deixar claro para quem está nos ouvindo. O que nos interessa nesses 20 segundos que faltam é encontrar quem foi o destinatário desse recurso. E a quebra do sigilo vai mostrar isso. Presidente, o senhor está fazendo um excelente trabalho, todos aqui estão. Agora, eu não posso ficar aceitando esse tipo de narrativa, porque o nariz de Pinóquio desse povo está crescendo, vai bater na parede daqui a pouco. Muito obrigado, senador. Com a palavra, o senador Isalci Lucas. Mais um minuto, presidente. Nem começou, excelência.